Nós estamos aqui num podcast Marcos Canuto e eu, Roberto Santos, com o propósito de falar alguma coisa sobre um projeto que nós estamos fazendo em comum, que é o Sabedoria em Movimento, que tem como objetivo conduzir aqueles que nos escutam e aqueles que irão nos acompanhar, né? Porque nós já estamos aí com redes sociais, nós estamos agora com um site, né, do Sabedoria em Movimento, vão ter a oportunidade de falar alguma coisa sobre propósito, sobre sabedoria, sobre sucesso. Então, nesse momento aqui, nós vamos nos apresentar, né? Então, vou deixar primeiro que o meu amigo, companheiro, colega de trabalho possa se apresentar e depois vou fazer uma apresentação sobre o meu trabalho, quem eu sou. Então, Marcos, fale um pouco sobre você. Obrigado, Roberto. É um prazer imenso, né? A gente está aqui hoje. Finalmente a gente está iniciando a nossa campanha de sensibilização, de levar insights, práticas, de deixar mais claro, inspirador, essa jornada desafiadora, né, visando mudança de comportamento. Então eu sou Marcos Canuto, professor, filósofo, escritor e artista. E aí a ideia é a gente harmonizar nossas expertises para dar continuidade, mas agora numa outra condição, né, buscando ampliar o alcance das nossas ações a partir de mais esse veículo, já que as nossas práticas comuns, as minhas aulas, suas palestras, a gente já vem desenvolvendo esse trabalho há um tempo. Então, finalmente, a gente conseguiu agora se harmonizar com uma equipe extraordinária para a gente estar, por exemplo, a partir de hoje, levando a informação e exercícios práticos para tornar esse caminho cada vez mais efetivo e claro. Muito bem. No meu caso, eu sou Roberto Santos, né? Conhecido. Isso aí é chamado nome de guerra, né? Para as pessoas que conhecem o meu trabalho, que acompanham e já me acompanham nas redes sociais. E eu sou psicanalista, coach de crescimento pessoal, programador neurolinguístico e hipnoterapeuta. Então, a nossa proposta nesse trabalho em comum é justamente unir esforços, canalizando energias para conduzir aqueles que vão nos acompanhar à transformação, à mudança, à melhoria, que, como disse o certa feito Heráclito, que a única constante na vida é a mudança. Então, que essa mudança seja sempre direcionada para o alcançar propósitos, alcançar a plenitude, pois o objetivo nosso aqui no mundo de cada um é sermos melhores, alcançar aquilo que a gente deseja, realizar os nossos sonhos e assim sermos felizes, né? Porque a gente busca no dia a dia, nas nossas atitudes, escolhas, naquilo que a gente faz, a felicidade. Só que precisamos e é necessário definir o que é que vai nos conduzir a esta felicidade. Será que a gente tem condições de alcançar a felicidade plena? Então, Sabedoria em Movimento tem o objetivo justamente de conduzir a cada um a reflexões pessoais, uma vez que cada um de nós tem uma percepção diferente do mundo devido à nossa trajetória. Cada um tem uma história de vida, a nossa educação de berço, né, a educação dos nossos pais, dos tutores que nos conduziram, a influência cultural, a influência social, fez com que construísse esta personalidade que a gente tem, personalidade, temperamento, os nossos valores, os nossos princípios éticos e morais, as nossas crenças, e precisamos entender, e aí nós vamos buscar conduzir a um ponto importantíssimo no ser humano, que é o autoconhecimento, porque certa feita perguntaram a um filósofo, né, qual o caminho mais eficaz para nos transformarmos em seres melhores e domar as nossas más inclinações. E a resposta foi: um sábio da antiguidade disse, conhece a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é esta base para que daí possa definir que caminho seguir. Ou seja, entender qual é o nosso ser real para definir o ser ideal. Roberto, extraordinário. Meu foco, e por exemplo, a partir dos meus livros,
começando com uma jornada nos abismos da alma, transformação consciente e a guerra incessante, foi justamente com foco no conflito, nos nossos conflitos. Eu estou relendo um trabalho de Byung-Chul Han, um filósofo norte-coreano, e, assim, fantástica. A abordagem dele tem totalmente alinhada com a forma como eu costumo me dedicar a esse assunto, esse trânsito do primeiro pilar, né, do autoconhecimento, à nossa contribuição. A gente tem, ao longo da história, inúmeras contribuições de expoentes de várias áreas, da filosofia e tudo mais, e aí eu busquei, de um modo geral, essa relação paradoxal em relação a nossas capacidades e potencialidades, tudo que a gente já construiu ao longo da história, e como é que a gente se encontra numa condição de maior exposição a transtornos de ansiedade, depressão e um quadro de doenças crônico-degenerativas. A gente está falando de uma bola de neve. Sim. E aí onde que começa isso? Então eu tenho me dedicado a buscar a gênese desses processos, dessas relações. A gente tem de culturas antigas, desde a Índia, a gente tem Buda, né, buscando a iluminação. Então, o que eles teriam em comum ao longo da história, em termos de contribuições, de projeções claras? Então, a gente tem alguns degraus nessa jornada. Então, desde culturas antigas, a gente tem como primeiro pilar o autoconhecimento, a definição do propósito. Então, quando a gente consegue alinhar, né, quem sou eu, se conhecer mais, quem sou eu, quais são as crenças às quais ainda estou com dificuldade de lidar e de perceber que estão atrapalhando o meu processo. Né? Desenvolver resiliência emocional, mentalidade de crescimento. Imaginem, ao longo de anos, nas nossas criações, de modo geral, as ordens que recebemos. Né? Eu já presenciei várias vezes. A mãe, o pai está andando com a criança, ela leva uma topada. Ô menino, parece que é abestalhado, parece que é cego, desse desajeitado e por aí vai. Então imagine uma criação, né? Esse processo em que a criança ainda está formando a personalidade e ela está recebendo essas ordens ao longo da vida. Qual será a condição desse adulto numa maior predisposição à fragilidade emocional, social, cultural? Né? O papel social desse adulto, lembrando que as camadas mais internas da nossa pele, um dia ela chega a ser mais externa. Então, nossos filhos serão nossos governantes. Então, a gente tem responsabilidades incríveis. Né? Que esse conflito começa. A mãe, dependendo dos comportamentos, de como ela lida com as dificuldades, vicissitudes da vida, isso transfere para o feto. Então, há maiores chances dessa criança já nascer com uma inclinação maior a dificuldades para lidar com essa relação com a vida. E nessa fase nossa, né, os desafios da contemporaneidade, uma frequência absurda de estímulos, de desafios, uma demanda crescente para assumir padrões sociais, essa luta louca para se adequar a determinado contexto social, cultural. A gente não está acompanhando isso. Né? E você que está iniciando agora essa sua jornada enquanto escritor, parabéns, fantástico isso. Né? Outra forma de a gente estar levando informação às pessoas. Como é que você tem abordado essas questões em sua obra? Muito bem. É o meu primeiro livro. Eu estou numa felicidade enorme por lançar esse livro.
Foi um livro assim que eu tive um insight há muitos anos atrás, só que devido à minha tarefa, que eu já fui bancário, trabalhei no Banco do Brasil, e devido a uma vida atribulada, responsabilidade no trabalho, responsabilidade com a família, eu sempre fui deixando para segundo, terceiro plano. E agora veio à tona, então vamos lançar esse livro, Vivendo a Vida em Plenitude. Então o livro, a abordagem que eu faço é justamente de a gente ter uma vida plena. E o que é ter uma vida plena? É justamente perceber quem nós somos, o potencial que nós possuímos. Que a gente tem um potencial grandioso. Em programação neurolinguística, por exemplo, tem um dos pressupostos que diz: tudo aquilo que o outro pode fazer, você também pode. Então imagina, você pode aprender uma língua estrangeira, aprender a tocar um instrumento, aprender a dirigir um carro de Fórmula 1 até um ônibus espacial. Só depende de quê? Dedicação, empenho, perseverança, canalizar energias que possam te auxiliar a conquistar tudo isso. Então, nesse livro eu falo sobre isso, sobre a questão de propósito, sobre a questão da resiliência. Olha a questão da resiliência que vem da engenharia, que é todo um material, um objeto que ele pode receber pressão, torção, distorção, né? Então, ele volta a ser o que era antes, sem fissuras, sem rachaduras. E isso é do ponto de vista emocional, porque nós vamos ter o que a gente poderia chamar de sazonalidade emocional. Então tem momentos que você está feliz, tem momentos que você está triste. Então nós precisamos seguir por 3 linhas básicas, que é a chamada linha da sensibilidade, a linha da convicção e a linha do equilíbrio. A dessensibilidade é essa, estados emocionais que nós vamos vivenciar no dia a dia diante das situações. Porque as emoções são o quê? É a exteriorização de um sentimento, do sentimento que a gente tem naquele momento que vivencia aquela experiência, uma atitude, um comportamento ou uma situação. Então nós exteriorizamos emocionalmente, através de comportamentos, através de atitudes. Então, ao entendermos isso, a gente tem a capacidade de administrar. É o que o Daniel Goleman chamaria de inteligência emocional. Então a gente tem inteligência, ou seja, se utilizar da razão para administrar esta emoção. Então o meu livro, eu procuro conduzir a isso, a saber conduzir as emoções, a reagir bem diante das situações, a se utilizar de algo que a gente chama feedback, que o quê? É um retorno para si mesmo. Analisar a sua conduta, o seu comportamento, a sua forma de ser, porque tudo que a gente faz, a nossa forma de nos conduzir, geram resultados. E nem sempre os resultados são de acordo com o que a gente deseja. Então, às vezes, geram consequências que nos decepcionam. Então, se não está sendo de acordo com o que a gente quer, precisamos mudar. Mas o que é que nos acontece no dia a dia? Mantemos a mesma maneira, o mesmo comportamento, a mesma reação e queremos resultados diferentes. Aí nos reportamos a Albert Einstein. Em 1900, quando ele apresentou a teoria da relatividade, ele disse o seguinte: é insano, insanidade é loucura. Mas ele fala, é insano querer que as coisas em nosso derredor mudem se mantemos o mesmo comportamento. Então a proposta do livro é esta, mudar comportamentos. Nós abordamos 13 capítulos, onde cada um desses capítulos fala sobre algum tema importante, sobre condução, sobre comportamento, sobre melhoria do ser. E no final de cada capítulo eu coloco exercícios práticos, justamente para ter uma mudança de hábito. Tem um livro de James Clear, Hábitos Atômicos. Eu estou lendo esse livro, muito bom. E fala que mudanças pequenas têm repercussões grandiosas no futuro. Então, na medida que a gente mudar a maneira de conduzir as nossas vidas, nós vamos ter uma vida mais plena. Ou seja, nós vamos buscar propósitos, objetivos, realizar sonhos, mas vamos construir caminhos que nos conduzem a isso. Isso vai auxiliar na desconstrução, inclusive, do estado de ansiedade.
Porque a ansiedade, aí eu vou me lembrar de um livro de Eckhart Tolle, O Poder do Agora, né? Que a gente vive muito. Ele fala do tempo psicológico. Nós temos o tempo cronológico, que é aquele marcado pelos relógios, e temos o tempo psicológico, que é o quê? A gente vive eu chamo, não tem esse termo no livro, mas eu aplico esse termo. Gangorra do tempo psicológico. A gente fica entre o passado e o futuro. Passado e o futuro. Então nós ficamos em estados de depressão, pensando nos fracassos, erros, desvios de conduta do passado e projetamos a probabilidade de fracassos no futuro. É ansiedade. Então a gente precisa viver o agora para que a partir de então possamos canalizar energias que nos favoreçam as condições necessárias de seguir por caminhos que vão nos favorecer o alcançar desses propósitos, o realizar esses sonhos e alcançar uma vida plena. Perfeito, perfeito. Como eu tenho uma formação também nas artes marciais, então eu busco sempre uma certa atenção na questão estratégica. Então, nas minhas obras, eu procuro, nos meus encontros, sistematizar. Então, primeiro a gente precisa esclarecer mais e sensibilizar a respeito de, existem problemas, prazer é a vida. Eu gosto também do viés estoico nesse processo, né? Para justamente essa questão dessa busca por uma vida plena no sentido de viver com virtude, sabedoria, né? E a nossa habilidade de concentrar energia no que realmente nos cabe. Então, a gente aprende o contexto filosófico de um modo mais prático. Então, eu me dediquei a pesquisar mais sobre o cérebro enquanto essa capacidade, esse sistema altamente sofisticado que a gente veio desenvolvendo ao longo da vida, né? Eu faço normalmente uma analogia com uma casa, e aí inicialmente uma casa com poucos cômodos para atender às necessidades essenciais, né? De segurança, pela sobrevivência, essa nossa luta constante para reestabelecer o nosso equilíbrio interno, a homeostase. Então nós somos uma máquina extraordinária, mas que visa inicialmente sobrevivência, se defender, mas também eficiência, no sentido de economia de energia. Por isso que normalmente as reações impulsivas, elas tomam a frente do processo de racionalização. Então essa casa, ao longo do tempo, ela veio aumentando, né? Mais cômodos e também se tornando cada vez mais sofisticada. Então nós temos uma central de processamento, o córtex cerebral. E aí quando eu falo sobre a situação, a relação paradoxal entre o que já construímos, que sabemos que somos capazes de, que segundo Rousseau, somos o que nos caracteriza, a perfectibilidade, a nossa condição de escolhas conscientes. Né? Então, já superou aquela ideia de Aristóteles no sentido de o que nos diferencia é a inteligência. E será que os animais, alguns muitas vezes se expressam mais inteligentes até do que muitos humanos, né? E Descartes, quando fala da sensibilidade, não. Será que o teu cachorrinho às vezes não é mais sensível do que muitos humanos, né? Então, o destaque justamente nessa nossa condição de ajustes dinâmicos constantes. Só que a gente não está acompanhando o ritmo, especialmente dos avanços tecnológicos. A gente tem um nível de exigência muito maior. O Zé Saramago, ele fala, por exemplo, do mercado de ilusões. Eu também gosto de destacar Zygmunt Bauman, quando ele fala de nossa dificuldade em relação a aceitar a lidar com a nossa finitude. A gente também não sabe dividir. Conhecida máxima de farinha pouca, meu pirão primeiro. E também a nossa entrega
consciente em relação a alguma instituição ou outro, a responsabilidade de pensar por nós. Uma falsa ideia de liberdade. Então a gente está perdendo a nossa autonomia para pensar e para assumir com autenticidade e autoridade os rumos da própria vida. Então a gente tem nessa casa vários sistemas que se interrelacionam. A gente tem o portão de vigilância, o sistema reticular ascendente, que filtra, é responsável pelo fluxo de estímulos que chegam ao córtex cerebral, em termos de relevância. Isso aqui é relevante, então vai logo, avisa lá, e aí avisa o eixo HPA, né, hipotálamo pituitário adrenal, olha, tá chegando informação aí, e é importantíssimo isso. E aí, sistema simpático, aí ativa hipófise, que vem o sistema simpático, a adrenalina, cortisol. Só que o volume de informações, o nível de exigência é tamanho que é como se o portão tivesse querendo derrubar. Não, então alerta geral. E aí sobrecarga. A primeira onda, adrenalina, cortisol, segunda onda para manter, né, a condição de resposta do organismo e tudo mais. E isso vai gerando uma sobrecarga. Sistema límbico, especialmente amígdala e hipocampo, peso emocional nesse processo. Vamos registrar isso aqui para facilitar as respostas, porque a nossa administração lá não está suportando, né? Está tentando responder, racionalizar, e a todo momento chega alguém interrompendo esse processo. Está colapsando. Então vamos diminuir esse caminho? Vamos aliviar essa dor primeiro, depois a gente pensa, né? Então a gente vai aumentando, vai reforçando, aí vem a neuroplasticidade, que essa nossa condição de criar novas redes neurais, novos caminhos de processamento. Aí vamos lá, mais estímulos, o sistema dopaminérgico, ele vai tomando a frente, sendo ajustado e chega um momento que até o prazer de um pôr do sol já não atende mais, a gente fica numa necessidade, esse peso emocional que a amígdala, né, responsável por essa modulação, ela vai intensificando, dando um peso maior nesse sistema de alerta geral. Olha, isso aqui é prioridade, tem que passar, e aí a gente vai descarregando em alimentação, né? O que é que me dá prazer de imediato? Por que será que a gente tem tamanhas dificuldades para novos hábitos que passam a ser lidos como ameaças, né? Outras ameaças. Então, se não está funcionando direito, vamos diminuir esse acesso, vamos facilitar para respostas imediatas, impulsivas. E aí esse sujeito está se tornando cada vez mais reativo, estressado, com dificuldade de pensar, de lidar com os desafios, que às vezes, se parar para pensar, e aí vem o recorte estoico de novo. Olha, normalmente a gente não tem um problema. Normalmente a gente tem uma leitura equivocada sobre. Né? Às vezes nas artes marciais, a gente está criando um monstro maior do que ele realmente é. Né? E pode piorar, essa bola de neve está nos conduzindo para um quadro de maior predisposição a doenças crônicas degenerativas. Então, estamos colapsando. A gente não está conseguindo acompanhar o que já produzimos. E aí alguns autores como Byung-Chul Han, a gente tem o próprio, né, se for Sartre e tudo mais, Freud, a gente tem justamente vários autores ao longo da nossa evolução que trataram sobre essa relação desproporcional. E aí, como é que a gente tem lidado com isso? Em suas práticas, a gente já compartilhou alguns exemplos sobre a importância do autocuidado. A gente já falou em se conhecer, a gente falou em propósito, para a gente alinhar nossa energia, nosso foco, né?
para uma linha mestra, um propósito, para tornar essa nossa jornada mais eficiente. E aí, como é algum exemplo que tenha, poxa, lhe chamado a atenção, eu estou indo no caminho certo nas minhas intervenções. Poderia destacar algum exemplo nesse sentido? Sim. Eu gostaria de primeiro pegar a questão do viés que você está seguindo. A gente observa que tudo isso tem como base a falta de se conhecer, do autoconhecimento. Então, como diz Carl Gustav Jung, em um de seus arquétipos, ele foi psicanalista e ele criou a psicologia analítica. Então, ele fala dos estereótipos, tá? Que são rótulos. Se você pegar em latim, estéreos, gravação, tipos, fixa. Então, são rótulos que nos colocam e, por a gente não entender quem nós somos, nós nos conduzimos e nos comportamos de acordo com o que os outros dizem de nós. Só que o detalhe consiste no seguinte: o outro não nos conhece. Ele não sabe quem nós somos na realidade. Então, como é que ele pode nos definir? O único que pode definir somos nós mesmos, tendo essa percepção, esse entendimento de certas características nossas. Personalidade, temperamento, os nossos valores, os nossos princípios éticos morais, as nossas crenças, e incluindo as nossas crenças limitantes, né? Que hoje a neurociência fala como crenças bloqueadoras, né? Então a gente precisa entender e definir isso, para que aí a gente busque construir o melhor ser. Você falou de exemplo, eu me lembrei, certa feita, uma paciente minha, na primeira sessão de terapia, ela chegou até mim e me disse: Roberto, eu sou muito nervosa, eu sou muito estressada, eu sou muito tensa. Aí eu olhei para ela e falei: tem alguma coisa errada aí. Não, eu sou nervosa, eu sou tensa, eu sou estressada. Eu falei: isso aí são estados emocionais. E os estados emocionais, na realidade, eles são transitórios, eles são passageiros. Se você está se definindo assim, é porque você construiu a ideia de que você é desse jeito. E o que é que acontece? Reagem dessa maneira. Aí eu me lembro de um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Ele é quiroprático. Ele fala o seguinte: os nossos estados emocionais é para ter no máximo um dia, 24 horas no máximo. Então você fica triste, você fica com raiva, você fica com medo, além dos outros. Eu peguei esses 3 estados emocionais que são tidos como negativos e que não são negativos. Eles têm propósitos, eles têm objetivos. Mas você fica num estado emocional desse por, no máximo, um dia. Só que quando passa mais de um dia desse estado emocional, aí ele já vai começar a se transformar em humor. Quando ele passa de horas para dias, é humor. Quando ele passa de dias para meses, já se transforma em temperamento. E quando passa de meses para anos, se transforma num comportamento. Então, quantos de nós acaba se deixando levar por esses estados emocionais porque se acredita esse estado emocional que alguém nos rotulou, que alguém criou um estereótipo em nós, entendeu? Então, olha a importância, porque o Joe Dispenza aí vai do ponto de vista neurológico, você falou na neuroplasticidade, né? E olha a coisa mais interessante da questão da neuroplasticidade. Não fala da neuroelasticidade. Vamos lá. Neuroplasticidade fala sobre cérebro e sobre o plástico. O plástico, ele é moldável. Mas se a gente pegar, por exemplo, um copo descartável e você apertar ele, espremer e tentar voltar à forma original, não vai conseguir. Ele vai continuar sendo plástico, mas ele vai ter as fissuras, as rachaduras. As memórias. As memórias. Muito bem. É o que acontece com o nosso cérebro. É por isso que ele constrói um novo aprendizado, uma nova forma de ver, cria novos hábitos, entendeu? Mas o que é que acontece com a questão das emoções que a gente constrói? Se você permanece muito tempo, então vamos citar uma raiva, o que é que você libera de carga hormonal na corrente sanguínea? Cortisol, adrenalina, porque tem como objetivo 2 coisas básicas: ou ataque ou fuga.
Só que nosso dia a dia, diante das situações que a gente vivencia, na maioria das vezes você nem consegue fugir e nem consegue atacar. Ou seja, na convivência com um chefe prepotente, arrogante, cobrador, você não pode nem fazer nenhum nem outro, senão você vai acabar sendo demitido. Então você libera essa carga hormonal e não descarrega, né? Tanto é que, justamente, você atacar e fugir, o objetivo é queimar essa carga hormonal. Então, só que se você permanece muito tempo, porque a mente te conduz a isso, a mente é responsável por quê? É uma faculdade que te conduz ao pensamento, à memória, à imaginação, à sensação e à vontade. E todos esses mecanismos geram estados emocionais. Então, se você passa a ter um sentimento de raiva por horas, por dias, por meses e por anos, ele vai ficando impregnado dentro de você. E o detalhe, o cérebro se vicia. Então, o que é que o cérebro vai fazer? Ele vai te conduzir a ter pensamentos, memórias, imaginação, sensação e vontades que gerem aquele estado emocional. E aí você acaba se comportando daquela maneira. E o pior de tudo, a gente se sente pessoas que não têm como mudar. Lembra da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, você sempre assim? Então, é isso. Você acredita que você nasceu daquela maneira, tanto é que tem um ditado que diz, né, que quem nasce torto até a cinza, o pau que nasce torto, né, até a cinza é torta. Mas o conceito, por exemplo, da Carol Dweck, ela já desconstrói isso. A gente tem que desconstruir esse modelo mental fixo para um modelo mental de crescimento, pois nós estamos aqui, entendo eu, num processo de desenvolvimento de competências. Nós temos uma série de competências ainda em estado latente que o exercício contínuo vai favorecer essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, essa mudança de reações às situações da vida, te tornando uma pessoa melhor, tornando uma pessoa mais plena. Não que não vá enfrentar os problemas, dificuldades, transtornos, decepções e desilusões. Não. Mas como diz Carl Gustav Jung, ele diz, eu não sou aquilo que fizeram comigo, eu sou aquilo que eu escolhi ser, né? Ou então o Jean-Paul Sartre, né, que ele diz que o problema não está no que fazem conosco, mas do que fazemos, do que fazem conosco. Então essa é a proposta aí nossa de conduzir a essas reflexões para mudança de conduta e reações em situações. Fantástico. Quando eu gostei da sua colocação sobre a questão da presença consciente, Eckhart Tolle, que é um dos autores que eu procurei conhecer mais, né, sua obra, justamente para orientar o trânsito por meus livros. Eckhart Tolle, você falou aí de Sartre, Nietzsche. Agora, na verdade, nas minhas pesquisas, essas máximas, elas vêm, por exemplo, elas têm destaque também nos expoentes da filosofia estoica, Marco Aurélio. Então, ele também fala justamente essa questão de que, como eu falei que às vezes a gente cria um monstro maior do que ele é, né? Ele fala justamente essa questão de atenção sobre como você decide lidar com as coisas. A vida está aí. Como você quer estar, por isso viver uma vida com virtude, sabedoria e controle emocional. Como você quer estar daqui a 2, 3, 5 anos? Então tem a ver com, não é o que a vida faz com você, a vida está aí. É como você decide reagir a isso, se comportar diante de. E aí, nas minhas obras, além do que eu falei, né, inicialmente, entender melhor sobre o conflito, de onde vem. E muita coisa é cabeça, né? Sim, sim. Num modo mais direto. Nas minhas práticas, no trabalho artístico, marcial, no processo de lidar com jovens na companhia, eu procuro justamente investir nessa questão de,
é preciso primeiro você se conhecer, que existe um conflito. Os dramas por que passamos, sua mãe passou. E muita coisa positiva e negativa ela transferiu para você. Então é importante entender esse processo para orientar o trabalho para remediar essas questões. Então eu também, nas minhas obras, procurei passar vamos colocar dessa forma, um plano de 8 pilares, um plano de ação de 8 degraus. E aí vem começando com o autoconhecimento, propósito, resiliência emocional, mentalidade de crescimento, e aí também trabalhar a questão de uma ação consciente. Uma das nossas maiores armas, enquanto necessidade de uma devida atenção, a consciência. De um modo geral, quando você se percebe reativo, com dificuldade de reagir às demandas do dia a dia, e você reage com impulsividade, esse processo de colapso dessa casa altamente sofisticada já está instalado. Então é preciso se perceber mais. E aí, nessa jornada em que um degrau prepara o seguinte, para cada degrau a gente tem os próprios desafios. Não é? O quão difícil é você se conhecer, entender que não é de fora para dentro, não é? Como você bem falou, de modo geral, o efeito manada. Não é? Sim, sim. E lembrando que é uma leitura do outro que não o conhece. Uma das críticas sobre a questão da autoajuda e algumas propostas é justamente essa questão de que, como é que você vai pensar num plano de ação orientado por alguém que é externo a você, né? Então, essa questão da individualização é fundamental. Então, se conhecer, alinhar suas próximas ações. Eu vou maratonar Netflix com refrigerante e Coca-Cola, ou vou trocar isso aqui por um suco sem açúcar, etc. Então, quando você tem um propósito definido, a escolha passa a ser mais coerente. Quais serão as consequências dessas escolhas? Porque a gente tem liberdade para escolher. A gente pode não ter mais a liberdade de assumir as consequências, ou a condição de assumir as consequências dessas escolhas. Então, nas minhas intervenções, livros, eu procuro, à luz de Luc Ferry, que é outro filósofo que eu respeito e admiro muito, Richard Davidson, Jeffrey Schwartz, que são neurocientistas extraordinários. E aí, quando o Richard Davidson vai focar no estilo emocional, por exemplo, para contribuir para esse processo de autoconhecimento, como é que eu costumo reagir? Né? Quando você faz essa leitura, você começa agora a se dedicar a uma leitura introspectiva para se conhecer melhor, é um passo fundamental nessa jornada. Então, nessas obras eu procuro deixar essas etapas mais claras. E, especialmente, hoje, atualmente, a gente tem tudo a nosso favor. Nós temos práticas não medicamentosas. Sim. Né? Nessa questão do autocuidado. E especialmente que é uma prática diária, assim como você se alimenta todos os dias, você dorme também com intervalos regulares. Então, essa atenção para si mesmo. E quais são as práticas que vão realmente contribuir para remediar essa bola de neve, esse colapso que o meu sistema está instalado. Então, nós temos a meditação, a gente tem a atenção plena, o journaling, que a gente estava conversando agora há pouco, a respeito de uma escrita reflexiva. Então, são práticas que, aplicadas no dia a dia, vão desacelerar esse ritmo louco que a gente já se encontra, né? Desacelerar
para você dedicar um momento para si mesmo. Porque a gente tem, de modo geral, né, tempo para estar curtindo as publicações. Quanto tempo a gente passa no celular, nas redes sociais? E aí você diz que não tem tempo para cuidar de si mesmo, para meditar um pouco, para uma reflexão. É muita incoerência, né? Então, também abordei, e nas suas práticas, isso é muito claro também, a gente vem abordando quais são as práticas de autocuidado com respostas efetivas e comprovadas. Você falou num tema interessante, que eu acho que é uma das competências básicas que o ser humano precisa desenvolver: autonomia e independência. A gente vive numa sociedade heterônoma, e o que é heteronomia? É o inverso da autonomia, ou seja, uma pessoa, um grupo de pessoas cria um conjunto de regras e você tem que se submeter a essas regras. Aqueles que seguem esse tipo de regra, ele é recompensado. Aquele que não é castigado. Olha como a sociedade funciona, né? Tanto é que a maioria dos pacientes que a gente conduz percebe algo básico em todos, que é baixa autoestima. Por quê? A baixa autoestima, ela vem da complexo de inferioridade, que vem da insegurança, que vem, na realidade, do medo da rejeição social. A gente tem medo de ser rejeitado pela sociedade com a qual a gente convive, com a tribo, com o grupo social. E aí a gente acaba se submetendo ao que eles querem. A forma de agir, de se conduzir, de se comportar. Então, vira, como você falou, gado tangido. É uma manada que está sendo tangida. E a gente precisa construir a capacidade de liderar, de dirigir as nossas próprias vidas, os nossos próprios destinos, fazer as nossas escolhas. Porque tudo que a gente realiza vai gerar resultados, como eu falei anteriormente. E a gente precisa perceber, esses resultados estão de acordo com o que eu quero, o meu propósito de vida, a minha existência, a minha felicidade. Porque nós, infelizmente, ou felizmente, né, fomos educados pelos nossos pais assim. Então, quando a gente fazia o que eles queriam, o que é que acontecia? A gente era recompensado. Quando não, éramos castigados. Ou apanhava, ou era colocado numa cadeira sentado, ou copiava várias vezes, não devo praticar determinadas coisas. E aí o que foi que nós construímos? Um sentimento de vitimismo. A maioria dos pacientes que vem até mim responsabiliza os outros pela situação que vivenciam. Os pais, ou os companheiros, ou os colegas de trabalho, ou o chefe, ou até os políticos, né? Responsabilizam terceiros pelos erros cometidos, pelos fracassos, pelos desvios de conduta. Mas nós somos responsáveis. Nós temos... É como se a gente estivesse dirigindo um navio, né? Então nós é que somos o timoneiro, é aquele que está segurando justamente a direção, dando o direcionamento para alcançar aquilo que a gente deseja e busca. E a base vai estar justamente em tudo isso que a gente está comentando, no autoconhecimento, na resiliência, que é a sua capacidade de administrar suas emoções em meio aos desafios, que todos nós vamos passar por isso. Eu sempre coloco como analogia, porque você pode olhar os tesouros, né? Vamos dizer, a pérola. A pérola acontece como? Como é que surge a pérola? É justamente a ostra que se abre e entra pedregulhos, areia, e que machuca ela. Ela fecha e pela secreção ela cria a pérola. Ou seja, a pérola é constituída através de um momento de dor. Né? Se você pegar o diamante ele surge de onde? É a pressão do subsolo no carvão mineral. A pressão é tão grande que constitui aquele tesouro, aquele diamante. Entendeu? A vida é assim. Nós somos forjados diante das dificuldades. Desenvolvemos competências, capacidades, talentos. Mas nós estamos desenvolvendo aqui, por exemplo, compreensão, paciência, indulgência, né? Para com o semelhante, compreendendo as imperfeições do outro, a partir de você entender a si próprio. A gente só vai conseguir entender o outro pela empatia à medida que você entende quem é você, o potencial que possui, as capacidades que tem de superação.
E o tema, assim, está sendo excelente, gostoso, né? Mas a gente vai deixar esse gostinho de quero mais para uma nova oportunidade, para a gente se aprofundar, para aqueles que nos assistem, aqueles que nos escutam. Marcos, foi assim, excelente esse bate-papo nosso. Espero que aqueles que estejam a nos assistir, nos escutar também, sintam isso. E nós vamos deixar novos momentos, ou vamos ter novos momentos para fazer reflexões profundas como essa. Perfeito, Roberto. A gente está aí com Sabedoria em Movimento, esse site que está em construção, justamente para... É mais um veículo, né, para o nosso leque de ações, de sensibilização, de esclarecimento, capacitação também. Né? Aulas, mais podcasts, webinários. Então, aguardem. Será fantástico. Muito obrigado. Até a próxima. Gratidão. Até a próxima.